Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é. Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga. Conforme eu prometi, nós terminamos aí aquela caminhada do Antigo Testamento e agora nós vamos passar aí mais ou menos uma semana ou duas respondendo algumas perguntas mais polêmicas, né, que o pessoal andou fazendo, o pessoal vai cercando a gente aí ao longo dessa caminhada. Tipo, quem escreveu a Bíblia, quando é mesmo que ela foi escrita, por que escreveram, quantos livros tem, qual que é a diferença da Bíblia católica para protestante, e depois entrar nos assuntos, né? Adão e Eva, Torre de Babel, Caim, e por aí vai. Então vamos lá. Queria já de cara mandar aquele abraço para os nossos patrocinadores, que é o Frank Chapeamentos, e agora a lenha lá do Gilberto. Coisa boa, nesse frio, né? Que coisa boa, esquentar aí o fogão de lenha. Saudade de Minas Gerais, hein? Fogãozinho de lenha. Isso aí, adquira sua lenha aí do Gilberto, seguindo então os patrocínios nossos. E qualquer problema com seu carro, bateu, amassou, leve lá Frank Chapeamentos. E queria também aproveitar e mandar aquele abraço para todos os sócios do Clube do Ouvinte. Então vamos começar respondendo algumas perguntas básicas, né? Hoje quem responde sou eu. Então vamos lá. Afinal de contas, quem que escreveu a Bíblia? Bom, a gente tem um pouco essa ideia, assim, a Bíblia foi escrita, Sagrada Escritura foi escrita por Deus. Claro que não, né? Claro que não. Abre aí, por exemplo, numa das cartas qualquer aí, tá lá, eu, Paulo, escrevo a você, Timóteo e tal. Quer dizer, São Paulo não é Deus. Ou na missa aí você escuta, né? Vamos ler leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Poxa, escrito por São Lucas. São Lucas não é Deus. Então é lógico que não foi Deus que escreveu a Bíblia. Então quem é que escreveu a Bíblia? A Bíblia não foi escrita por uma pessoa. A Bíblia é um livro feito em mutirão. A Bíblia foi escrita por muitas pessoas. E por isso mesmo ela não trata de um assunto só, né? A Bíblia trata de muitos assuntos. A gente costuma dizer que a Bíblia foi escrita pelo povo de Deus, refletindo sobre a sua vida durante a sua caminhada. E por isso que ela começa a ser escrita muito depois de quando os assuntos vão acontecendo. Durante muito tempo ela não foi escrita, mas ela foi contada. Era o que se chamava de tradições orais. O que é muito comum, né? Se você pensar hoje também, é muito comum. Muitas vezes as famílias têm, assim, umas histórias da família que o avô conta para o pai conta para o filho conta para o neto, e aquelas histórias vão ganhando aí umas dimensões. A Bíblia foi mais ou menos assim. Ela conta, então, uma história do povo hebreu, que começa lá em 1800 a.C., quando Abraão ouve o chamado de Deus, etc., e durante esses 800 anos, de 1800 a.C. até mais ou menos no ano 1000 a.C., são só tradições orais. As pessoas vão contando. E por volta aí do ano 1000 a.C., lá quando é o reinado do rei Davi, começam os primeiros escritos lá no templo, que são os salmos, as orações, os cantos. E logo depois, no reinado do Salomão, aí começa uma escrita intencional da Bíblia. Então, afinal, quem que escreveu a Bíblia? Bom, a Bíblia foi escrita por várias pessoas ao longo de muitos anos, mais ou menos 1000 anos de escrita, e refletindo sobre uma história aí que levou 1800 anos. Então, vamos entender bem. A Bíblia levou 1000 anos para ser redigida, mas se a gente somar o tempo que ela foi contada, né, da tradição oral, e o tempo foi escrita, então vão aí 1800 anos. E só para a gente entender, né, que a estruturação da Bíblia. Então essa Bíblia ela se estrutura assim. Se você imaginasse uma biblioteca,
Porque a Bíblia tem outra coisa interessante, né? Assim, parece ser um livro. Tem capa, página, capítulo, etc. Mas a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca, na verdade, né? Ela é uma biblioteca por quê? Porque na Bíblia nós temos muitos livros. E se a gente fosse entender a estruturação dessa biblioteca, você imagina o seguinte: você tem uma biblioteca que tem 2 estantes. Uma estante nós vamos chamar de Antigo Testamento. Tem todos os livros que antecedem o nascimento de Jesus. E a outra estante tem os livros que a gente chama de Novo Testamento, a coleção que nós vamos chamar de Novo Testamento. Então, nós temos uma divisão, nesse grande livro que é a Bíblia, uma divisão em 2 estantes. Então, Bíblia, a própria palavra Bíblia quer dizer biblioteca, coleção de livros. E essa biblioteca é dividida em 2 estantes. Antigo Testamento, livros antes do nascimento de Jesus. Novo Testamento, livros depois do nascimento de Jesus. Pergunta: sabendo que a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca, e que ela está dividida em 2 estantes, Antigo Testamento e Novo Testamento, qual é o fato histórico, o acontecimento que divide essas estantes, que divide os livros? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é